E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, para a gente continuar falando sobre concursos públicos e trazer o que é mais importante nesse processo de preparação, porque não só de leitura, não só de videoaulas vive o candidato. O candidato tem mais coisa para fazer, o candidato tem que lavar vasilha, a candidata tem que arrumar casa, o candidato tem que ajudar, o candidato tem filhos, o candidato tem família, o candidato tem trabalho, então ele precisa de equilíbrio para conseguir realmente estudar de forma harmônica e ter uma excelente produtividade no final. E ó, para te ajudar nesse processo aí, deixei aqui embaixo um e-book para você, vai lá, faz o download do e-book, é muito importante, tá? Inscreva-se no canal! Somente clicar nesse botãozinho você já está inscrito, está inscrita. Então, esse é o favor que eu te peço para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e a gente poder distribuir conteúdo de qualidade de uma forma 100% gratuita. Olha, hoje eu quero falar sobre um tema que em alguns momentos esse tema causa algum conflito, porque professor A diz isso, professor B diz aquilo, professor C diz aquilo outro. Então não há um consenso, mas eu quero abordar esse tema que eu acho muito, mas muito importante. Qual o tema é? Qual a quantidade de disciplinas você deve estudar no dia? Gente, primeiramente, para a gente saber qual a quantidade de disciplinas que você deve estudar, que você tem que estudar no dia, a gente tem que saber quanto tempo de estudos você tem. Então eu não costumo nem falar quantidade de disciplinas, não. A gente analisa primeiro a carga horária que você tem por dia. Vamos supor que você tem uma carga horária por dia de 4 horas. O que acontece? Se você decide, por exemplo, estudar... Você estuda todo dia, tá? De domingo a domingo. Então vamos supor que você vai estudar uma disciplina por dia. Então olha o que vai acontecer. Segunda-feira, administrativo. Terça-feira, constitucional. Quarta-feira, português. E por aí vai. Uma disciplina por dia. De segunda a segunda. De segunda a domingo. Então você estuda 7 disciplinas na semana. Se você estudou direito administrativo na segunda, quando é que você voltará a estudar essa disciplina direito administrativo? Somente na outra segunda. Concorda comigo? Tudo bem. Nesse caso, você estudaria direito administrativo por 4 horas. 4 horas seguidas. Isso faria com que você, na sua percepção, na percepção de alguns, conseguisse avançar muito mais rapidamente na disciplina. Porque quando você, por exemplo, estuda só 1h30 de direito administrativo, com 1h30 você não consegue nem fechar aquela aula número 1 do curso que tem 80 páginas. Você não consegue. Mas quando você estuda 4 horas de direito administrativo, você consegue fechar nessas 4 horas uma aula completa de direito administrativo e ainda consegue resolver uma pequena bateria de questões. Então, por isso é que alguns estabelecem uma disciplina por dia, para ter aquela percepção de que agilizam a leitura, agilizam o processo de preparação. Isso é bom, isso é ruim? Cara, isso não é bom, isso não é ruim. A pergunta é, isso funciona para você? Você já fez o teste? Porque olha só, na minha mentoria, eu não recomendo estudar uma disciplina por dia. Principalmente se o aluno se dedica exclusivamente aos estudos. Tem pessoas que estudam 8 horas por dia, 10 horas por dia, e ela fica o dia inteiro estudando uma disciplina. Cara, quando não é disciplina que você gosta, ainda vai lá. Né? Eu sou muito bom em português, eu gosto de português. Se deixar, eu fico uma semana estudando português. Agora, e se for uma disciplina que você não gosta? É um dia de sofrimento e você tem que estudar assim mesmo. Porque está no seu planejamento uma disciplina por dia. Então eu, particularmente, recomendo aos meus alunos que não estudem uma mesma disciplina por mais de 2 horas seguidas. Por que eu não recomendo isso? Estudar uma mesma disciplina por mais de 2 horas seguidas. Porque, gente, é complicadíssimo. Quando você chega ali em algo em torno de 1 hora, a sua concentração e a sua percepção de memorização já começa a cair. Com 1 hora. Isso é cientificamente comprovado, tá? Na verdade, os estudos mais recentes mostram que com 50 minutos a sua concentração ela já começa a diminuir. Só que eu, Fabiano, cara, nesses últimos anos estudando, esses últimos anos orientando aí centenas de alunos da mentoria, nos meus cursos, eu percebo que 50 minutos, 1 hora é pouco. Aí realmente é pouco. Então eu aconselho aos meus alunos da mentoria que estendam esse prazo para 2 horas. Então, claro, quando uma disciplina muito chata, por exemplo, regimento interno, cara, estudar regimento interno 2 horas lendo, cara, isso é sofrível. Então eu recomendo, coloca lá 1 hora. Nesse caso, coloca 1 hora só de estudos. Isso aí é mais bacana, coloca 1 hora. Quando é uma disciplina mais gostosa, mais palpável, sei lá, um português da vida, estuda 2 horas. Eu acho que é bem bacana isso.
E por que estudar mais disciplinas em um mesmo dia? Porque quando você estuda, por exemplo, direito administrativo na segunda durante 2 horas, provavelmente lá pela quinta-feira você voltará a estudar de novo direito administrativo. Porque você, em vez de você estudar um dia, 4 horas, você pulveriza em 2 períodos de 2 horas. Isso faz com que você tenha mais acesso àquela mesma disciplina em um mesmo espaço de tempo. Então, se você estuda na segunda-feira administrativo durante 4 horas e só volta a estudar na outra segunda, quando você voltar a estudar, a chance de você ter esquecido uma maior quantidade de conteúdo é muito maior. Se você estuda essa mesma disciplina 2 vezes por semana, você vai ter contato com a disciplina 2 vezes por semana. Então as chances de você memorizar aquele conteúdo, ou maior parcela do conteúdo, é muito maior. É assim que funciona. E aí quando os alunos me dizem assim, eu estudo uma disciplina por semana. Cara, eu não sei nem o que dizer. Cara, uma disciplina por semana, eu vou te falar, viu? Eu já fiz teste, mas assim, não sei se é porque no meu caso, meu perfil, né, acabou criando algum tipo de bloqueio de crença, mas para mim não funcionou. Então eu queria até te ouvir, né? Você estuda uma disciplina por semana, tá funcionando para você? Tá funcionando demais, para mim é tranquilo, flui tranquilo. É isso que eu tô falando, não. Quando eu digo tá funcionando, é o seguinte, qual tem sido o seu índice de acerto nessa disciplina? Tá funcionando você tem que estar com um percentual de 85% para mais de acerto para estar funcionando. Porque se tiver menos do que isso, provavelmente você acha que está funcionando, mas na prática não está funcionando. Então você tem que fazer essa análise, você tem que fazer essa reflexão, porque às vezes você pode estar perdendo tempo, jogando seu tempo no lixo. Por quê? Porque você precisaria estudar essa disciplina mais vezes no mesmo espaço de tempo. Pense nisso. Quando você estuda a disciplina mais vezes numa mesma semana, você tem mais contato com a disciplina. Então você tem muito mais chances de memorizar aquele conteúdo ou simplesmente de esquecer uma quantidade menor de conteúdo. Você acaba esquecendo menos conteúdo do que você esqueceria se você estudar a disciplina, sei lá, uma vez por semana, talvez até mais do que uma vez por semana. Então essa é uma reflexão que eu gostaria que você fizesse. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dizendo qual é a minha percepção sobre esse tema e é assim que eu oriento os meus alunos da mentoria. Para te falar a verdade, eu nunca tive um aluno assim, falar, vou estudar uma semana a mesma disciplina. Na mentoria, não. Porque na minha mentoria, assim, é um bate-papo, né? Vamos conversar, o que você vem fazendo? Eu venho estudando uma disciplina por dia. Vamos tentar mudar o formato, pra gente fazer um teste? A gente muda, o aluno, não, então, mudei. Não, professor, ficou bom demais pra mim, eu evoluí muito, não quero estudar uma disciplina só, não. Então, assim, eu não vi ainda um aluno que eu fiz a proposta de mudar esse formato, e ele falou assim, não, eu quero voltar para o formato anterior, pra mim era muito melhor. Eu não vi ainda. Então eu gostaria até de te ouvir. O que você acha disso? Coloca nos comentários para mim. Seria interessante te ouvir, até para eu poder avaliar essa situação. Tá bem? Agora, lembre-se, não adianta só sentar e estudar. Você tem que medir o seu índice de acerto no conteúdo e tem principalmente que memorizar esse conteúdo, porque você vai precisar desse conteúdo lá na frente. Com certeza, se você chegar no dia da prova e não se lembrar do que foi estudado, você não vai conseguir a tão desejada aprovação. E por falar em aprovação, se você ainda não participa do meu grupo no Telegram, já está na hora de participar. Vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e se inscrever no nosso grupo lá no Telegram, porque tem muito conteúdo de qualidade para você. E o bacana do Telegram, o Telegram é como se fosse um arquivo, né? Então eu vou jogando os conteúdos lá e quando você acessa o Telegram, tudo que eu já postei está lá para você. Então o bacana é isso. E a gente consegue ter um contato muito mais próximo, porque eu vou fazendo algumas reflexões, vou botando alguns áudios no Telegram, então a gente consegue evoluir muito mais rapidamente nesses contatos com o Telegram. Combinado? Bons estudos, a gente se vê em breve. Deixe seu comentário aqui. Até mais.